Olá, olá! Nono dia da leitura de Provérbios. E aí? Você que está acompanhando dia após dia, como é que você está se sentindo? O que você tem pensado? O que você tem refletido sobre o que a gente tem aprendido? Eu espero que esteja sendo de grande valia para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor, a qual fazem parte da sua responsabilidade. Estamos hoje no nono dia, Provérbios número 9, e estamos chegando ao encerramento do nosso primeiro bloco, né? Que seriam os 10 primeiros dias da leitura de 31 dias de Provérbios, né? A gente está lendo um provérbio por dia e vamos fazer isso durante 31 dias. Amanhã iremos fazer Provérbios 10 e aí finalizamos o primeiro bloco para começar então o segundo bloco até o dia 20. E com fé em Deus, vamos concluir esses 31 dias aí de aprendizado, de conhecimento, de aprofundamento, de reflexão, né? Acerca da nossa vida, dos nossos relacionamentos, de tudo aquilo que precisamos adquirir, melhorar, aprender, né? Sobre conhecimento, sobre sabedoria, sobre discernimento. Pegue sua Bíblia, abra seu aplicativo. Se você não tiver com nenhum dos dois ou tiver impossibilitado de abrir agora, não tem problema que eu vou fazer a leitura para você. Vou fazer essa leitura corrida, mas depois é bom que você também faça a sua leitura para você poder extrair outros ensinamentos, outras reflexões a partir do seu próprio entendimento daquilo que as escrituras, daquilo que os provérbios vão trazer para você. Até porque cada um está em uma circunstância, né? Cada um precisa de uma dose de sabedoria, de um reforço de sabedoria em áreas específicas. Então, eu tenho áreas da minha vida a qual eu preciso reforçar, você tem áreas da sua vida a qual você precisa reforçar, se alimentar, até mesmo aprender, porque como eu já falei, todo mundo sabe, nós não sabemos tudo. Então, a gente prossegue, né? Caminha dia após dia, aprendendo mais e mais. Porque conhecimento é vida, né? Conhecimento é livramento. Somos livrados da morte se tivermos conhecimento. Tem situações que realmente nos livra da morte, que é pelo meio do conhecimento em si. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? Abra aí a sua Bíblia, me acompanhe quem puder, se não, somente ouça. Provérbios 9, a partir do verso 1, que vai dizer assim: A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas, preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: Venham à minha casa todos os ingênuos, e os que não têm juízo, ela diz: Venham, comam do meu banquete, bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. A mulher chamada insensatez, ela é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos, e ela diz: Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo ela reforça: água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. E aqui a gente encerra essa leitura de Provérbios 9. Provérbios 9 vai voltar novamente com essa alegoria de que a sabedoria, ela clama, né, por aqueles que querem aprender, por aqueles que precisam aprender, porque ela fala: ingênuos venham, ouçam a sabedoria, né? Aprendam o caminho do discernimento, e vai dizer que a sabedoria então arruma a casa dela, abre as portas, prepara um banquete e manda suas servas convidar
todas aquelas pessoas que precisam adquirir sabedoria, ou seja, todo mundo. Manda convidar a todos, principalmente os ingênuos, os tolos, para que eles possam adquirir sabedoria. A sabedoria, então, ela vem mostrando o quanto ela é uma mãe, o quanto ela tem prazer, ela tem cuidado o cuidado daqueles que precisam aprender, o cuidado com você, e reforça simplesmente esse sentimento, né? Essa participação, essa finalidade da sabedoria como uma pessoa que se preocupa por aquela que não tem sabedoria. E ela então clama, faz um banquete, manda convidar todos aqueles para que venham sentar à mesa com ela, para aprender mais dela, para conhecer mais dela. E ela fala, né, que o discernimento vai prolongar os seus dias. E aí o texto parece que gera uma ruptura quando ele começa dizendo assim, em um dos versos ele entra dizendo, olha, corrija o zombador e você terá grandes problemas, né? Corrija o tolo, corrija o ingênuo, ele não te dará ouvido. Agora, corrija o sábio e ele amará você mais ainda, né? O zombador vai te repreender, o zombador vai te escarnecer, o ingênuo ele não vai querer ouvir, ele vai se revoltar contra você e ele fala assim, olha, não faça questão de repreender o zombador, o ingênuo, o tolo, porque a reação deles vão ser na medida daquilo que eles são. Né? Eles são zombadores, eles são ingênuos, eles são tolos, eles declaram isso a partir de suas atitudes, a partir de seus comportamentos, eles não querem adquirir conhecimento. Então assim, não dê conselho para eles, não instrua eles, porque eles vão responder vocês na medida da ignorância deles. Agora o sábio, ou seja, aquele que tem prazer em aprender, aquele que gosta de aprender, aquele que recebe críticas, mas ainda assim toma como uma forma de impulsioná-los a melhorar, eles realmente vão te amar mais ainda, né? Ele vai amar você mais ainda a partir da sua instrução, da sua orientação, ainda que no momento você se incomode com uma crítica, com uma opinião que talvez você não tenha pedido, mas se você tiver um coração sábio, se você tiver um coração ensinável, você vai extrair daquilo, você vai falar assim, olha, eu vou parar para pensar nisso, realmente eu vou analisar para ver se faz sentido, eu vou ver o que eu posso extrair de melhor nesse conselho, nessa opinião. Aquilo que é destrutivo a gente separa, lógico, agora aquilo que é construtivo a gente mantém, a gente fica, e eu sei como ser humano que na hora a gente, quando é algum conselho ou uma opinião contrária àquilo que a gente até acredita está fazendo certo, ou ser o certo ou o melhor para nós, a gente às vezes não quer ouvir, né? A gente tem uma certa barreira, um certo bloqueio, mas se você tiver um coração ensinável, se você for um sábio, ou seja, se você for aquele que dá lugar à sabedoria, se enche de sabedoria, gosta de aprender com palavras de sabedoria, aprender de pessoas que tenham melhor a te ensinar, você vai extrair o melhor, ainda que na hora gere um bloqueio, mas você vai buscar se aperfeiçoar naquilo. E é normal, viu? É normal a gente gerar um bloqueio na hora, ainda mais quando é contrário àquilo que a gente quer, que a gente deseja. Mas se você for um sábio, você vai perceber aí. Se você for um tolo, simplesmente você vai esnobar, você vai ignorar, você vai começar até a criticar aquela pessoa que te deu um conselho ou uma opinião, você vai achar sempre destrutivo, você nunca consegue enxergar construção a partir de um conselho, você nunca consegue enxergar coisa boa a partir de uma orientação, você sempre se acha muito autossuficiente, muito importante, não, eu sei, eu detenho todo o conhecimento, eu não preciso de conselho, você é um tolo. Sinto lhe dizer, mas você é um tolo. Você pode até mesmo nesse momento não querer nem mais me ouvir, mas você é um tolo, e um tolo declarado. Agora, se você ouve, ainda que no momento gere uma barreira em você, tipo, ai caramba, eu não perguntei nada, né? Mas depois você reflita naquilo e comece a perceber, olha, faz um pouco de sentido. Pode ser que não seja exatamente como a pessoa disse, mas isso me desperta para cuidar em determinada área, isso me alerta para outro, né? Isso me faz ficar em alerta à circunstância. Então você é um sábio, porque você está buscando melhorar a partir de uma opinião, de um aconselhamento, de uma crítica que na verdade não é destrutiva, apesar de que é difícil dizer que uma crítica ela é construtiva, mas sim, ela pode ser construtiva se você peneirar. Aquilo que é bom, você fica, aquilo que não é bom, que não condiz com você, que não tem a ver com você, que realmente foge da verdade, foge da lógica, você descarta, mas aquilo que é bom passa na peneira, extrai o que é bom. E aí o provérbio vai continuar trazendo isso, porém agora ele também traz a insensatez em uma personificação como uma mulher.
né? E ela vai dizer que a insensatez é uma mulher sensual, né? É uma mulher que está se exibindo, assim como a sabedoria, ela clama por aqueles que são tolos, que são ingênuos, sendo que o próprio texto ele deixa parecer que a expressão da insensatez, ela é muito exagerada, né? Ela começa a chamar pelas portas, ela se coloca na porta da casa dela no lugar mais alto e chama: venham todos ingênuos, venham vocês que não têm juízo, e ela vai dizer: olha, a água roubada é mais refrescante, pão comidas escondidas é mais saboroso. Parece até uma piada, né? Até engraçado, porque quem é que não já ouviu essa frase ou até já chegou a dizer que aquilo que é feito no escondido é mais gostoso, né? Aquilo que é escondido é melhor. Talvez você já tenha dito isso, ou então já tenha ouvido isso. Por quê? Porque a insensatez, ela trabalha na mente do insensato, ela trabalha no coração do tolo, ela trabalha nos sentimentos do ingênuo a partir de gatilhos da vida dele, né? Que normalmente o ingênuo, o insensato, o tolo, ele tem estímulos de tolice, né? Ele tem estímulos de insensatez. Os estímulos dele estão ligados a correr risco, né? A aventurar, a pagar para ver, a gostar de colocar tudo em jogo, quando na verdade você deveria preservar, né? Surge muito de um gatilho, de uma vulnerabilidade que ele tem dentro dele. E aí você só pode entender os gatilhos que te levam à destruição, ou um caminho de perversão, ou um caminho maligno, ou um caminho de morte, se você entender as suas fraquezas, né? Uma pessoa que está se recuperando, por exemplo, de um vício de bebida ou de droga, ela não vai mais andar nesses meios, né? Ela vai procurar estar sempre se distanciar cada dia mais de lugares onde ela tem acessibilidade, né? A bebida, acessibilidade a qualquer outro tipo de droga, lícita ou ilícita, independente do vício que ela tenha. A pessoa que tem, por exemplo, vício em pornografia, ela tem que entender quais são os gatilhos, o que estimula ela a continuar assistindo, o que faz ela querer assistir, o que estimula, porque tudo vem antes a partir de um estímulo. E a insensatez, que é que ele traz como uma mulher, ela é sensual, ela é envolvente, ela também clama. Sendo que ela clama a partir daquilo que é gatilho no insensato, que é gatilho no tolo, que é gatilho no ingênuo. Ela não vai trazer aquilo que para ele é irrelevante. Passa por cima? Não. Ela traz aquilo que é gatilho. E normalmente o tolo, o insensato, o imprudente, né? A pessoa que age totalmente sem juízo, sem sanidade daquilo que está fazendo, ela gosta de correr risco. Ela gosta de aventurar. Ela gosta daquele momento ali muito rápido, muito camuflado, mas muito destruidor, mas que gera um prazer imediato muito grande. É um êxtase muito grande, né? É uma realização muito grande, porém é um momento muito pequeno, é uma linha muito tênua, e ao mesmo tempo que é um prazer muito forte e muito breve, é um risco de vida. É um risco de destruição na família, é um risco de destruição no trabalho, é um risco de destruição na amizade. A insensatez, ela usa gatilhos que são estímulos de risco a partir da mente do tolo, do sentimento do ingênuo, da insanidade daquele que não tem juízo, né? E a gente precisa parar para analisar e observar por quê? Porque todo mundo que se permitir tem um pouquinho de insensato dentro. O ser humano, por conta do pecado, ele se destruiu, ele se perdeu, né? Jesus veio para restabelecer a ligação do homem com Deus e a ligação do homem a ele mesmo, a ele e ao seu próximo, a relação, né? É o símbolo de cruz, a relação é vertical entre o homem e Deus e horizontal entre o homem e ele mesmo e o próximo, né? Então, tanto a relação espiritual quanto a relação dele em si. Então, muita coisa dentro de você tem que passar por cima, né? Você tem que passar por cima da sua insensatez, da sua tolice, da sua ingenuidade que você tem dentro de você, mas você precisa passar por cima. Você precisa romper, você precisa ouvir a insensatez gritar e simplesmente ignorar, né? Então, por isso que você precisa se conhecer, você precisa conhecer as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, né? O que te causa estímulo, o que te instiga. Existem pessoas que são instigadas pelo mal.
Existem pessoas que são instigadas por aquilo que é ruim. E a sensação de prazer, de bem-estar, de alegria é muito grande. Sim, é uma doença. Sim, pode ser uma doença. Pode ser realmente diagnosticado pela medicina como uma doença. Mas simplesmente pode ser algo espiritual. Pode ser algo que a medicina, pode ser algo que a ciência não identifique, não defina, mas pode ser algo simplesmente que exista, mas não é definido como de modo claro, mas espiritual dentro de você. Mas você precisa entender quais são os estímulos, quais são os gatilhos que a insensatez tem, que ela consegue dispersar, ela consegue utilizar e gera em você algum tipo de reação. Sim, mas como é que você consegue identificar olhando para dentro de si, entendendo as suas fraquezas? Mas e aí? Reconheci minhas fraquezas, entendi que tenho gatilhos, existem estímulos em mim que eu não gostaria de sentir, mas eu sinto. E o que que eu faço agora? Ouça a sabedoria. A insensatez clama, mas a sabedoria também clama. A insensatez fica na porta dela, ela fica gritando no lugar mais alto e fica ali chamando para comer um pão à escondida, para beber uma água roubada, para comer uma comida que não é sua, para beber água na cisterna que não é da sua. A insensatez, ela vai sempre te colocar em situação de perigo, mas ela não mostra como perigo, ela mostra como algo bom. Ela tenta despertar em você o lado bom daquilo que não existe. Ela faz você ver o bom daquilo que não existe. Ela faz você se sentir instigado, alegre, estimulado. E essa sensação de alegria é muito da ideia do orgulho, arrogância, da superioridade, do você se sentir o super-herói. Ah, eu tenho controle disso. Não, eu estou no controle da situação, eu consigo dar mais um trago e não dá em nada. Eu consigo beber mais um pouco e não vai dar em nada. Ah, eu consigo só mais uma vez, é só mais uma vez, é só mais uma dormida, é só mais um encontro. E você sempre está nesse ninho, nesse embaraço, nessa cama, nesse laço. Por quê? Porque você acha que tem um controle. Mas, na verdade, você já está tão envolvido que nem percebe. Ela estimula você a ver prazer, alegria e se sentir no controle da situação a ponto de achar que tem que entrar na casa da insensata, entrar no caminho da insensatez, da tolice e não se perder. Quem é que entra no caminho da tolice e não se perde? Já está dizendo o caminho da morte. Não, é um caminho que tem uma entrada, tem um percurso e o fim dele é a morte. É a morte. Sendo que quem é que voltou para poder dizer, né? Sendo que o problema é esse, as pessoas querem viver as suas próprias experiências. Não conseguem olhar a experiência do outro e identificar que é ruim a ponto de não precisar passar por elas. Né? Agora a sabedoria não, a sabedoria ele clama e ela fala, venham ingênuos aprender, venham conhecer o discernimento, ela traz a verdade, ela trabalha com verdades. Olha, você é ingênuo, você é tolo, mas eu quero te mostrar um caminho de aprendizado, eu quero te mostrar o conhecimento, eu quero te mostrar a verdade, eu quero dizer para você qual é o caminho da verdade, o caminho da vida, eu quero te dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, Jesus falou isso, porque Jesus, ele é a sabedoria. Deus, ele é a sabedoria. A sabedoria prepara um banquete e chama você para sentar com ela. A sabedoria ele coloca um lugar de conforto, mas não é uma ilusão, não é uma utopia. Ela te trabalha com você a partir de verdades. Olha, você é ingênuo, mas eu estou preparando um banquete para você, eu estou abrindo a porta da minha casa, eu estou mandando as servas lhe chamar para que você sente, aprenda comigo, cresça a partir de mim, se alegre comigo, se aperfeiçoe em mim. Agora a insensatez fala assim, venham tolos, venham insensatos, vamos fazer coisas legais, extraordinárias, eu quero ver você alegre, eu quero ver você feliz dentro da sua insensatez. Qual o problema de ser insano? Qual o problema de ser tolo? Ah, tá todo mundo louco, tá todo mundo tolo. Ela acha graça, ela acha muita graça, ela ri da insanidade, ela ri da depressão, ela ri da ansiedade, ela faz meme. Esse é o caminho do insensato. Fazer meme da dor dele. Não porque ele se curou, não porque ele está transformado, não porque ele rompeu, não porque simplesmente ele se conformou em ser tolo, em ser insensato. E aí ele passa a rir daquilo. Ele aceitou que a geração dele é a geração frágil, é a geração da ansiedade, é a geração disso, e aí ele simplesmente vive a geração da insanidade. Não. Não, isso é insensatez, que quer com que você acabe rindo da sua desgraça, acabe rindo da sua miséria, acabe rindo da sua morte e continuar caminhando rumo a ela. Mas a sabedoria fala não, fala assim pra você, não, olha,
Você está mal, você não está bem, você é insano, você é tolo, você é zombador, você é perverso. Mas eu tenho um caminho para você de paz. Eu tenho um caminho de verdade. Eu tenho um lugar para você onde você vai aprender, vai crescer, vai mudar. E aquilo que é morte vai ser transformado em vida. Você quer? Olha, a mesa tá posta. Coloca uma mesa, eu estou sentando com você, eu quero ensinar você, eu quero fazer com que você cresça, com que você melhore. A sabedoria faz isso. Jesus faz isso. Deus faz isso conosco. Mostra o quanto podres somos, o quanto perversos somos, o quanto pecadores somos, o quanto abundou o pecado. Ele fala assim, ó, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá vendo lugar de pecado, tá vendo treva, tá vendo escuridão, tá vendo abismo, tá vendo destruição, tá vendo morte? Pois eu vou lhe dizer uma coisa, você tá vendo tudo isso, mas eu quero lhe dizer que existe vida, existe luz, existe salvação, existe libertação, existe cura, existe absolvição. Existe um plano que vai tirar você de todo esse sofrimento, de sensação de que não há jeito, que não tem solução, falta de esperança total. Essa é a sabedoria. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é Jesus. Que você possa refletir nesse Provérbios 9 e que você possa, a partir de hoje, identificar quando a insensatez clama e quando a sabedoria clama. Lembre, a sabedoria mostra para você o quão ruim você é e mostra o quão bom você pode se tornar. A insensatez, ela mostra para você o quão ruim você é e se alegra, faz com que você acabe rindo da sua própria desgraça, da sua própria vulnerabilidade, da sua própria insensatez, da sua própria morte e continue caminhando para ela. Que você reflita, que você passe a discernir as vozes que clamam ao seu ouvido. É a sabedoria ou é a insensatez? Porque a sabedoria mostra o quanto eu sou ruim. Isso me incomoda ela dizer o quanto eu sou ruim. Mas ela diz o quanto eu posso me tornar o melhor, o quanto eu posso ser melhor, o quanto eu posso encontrar o caminho da vida. Agora a insensatez, ela acaba rindo comigo daquilo que eu sou tão ruim. Ela faz de graça, ela tenta trazer leveza. E essa leveza não me faz sair, porque quanto mais leve eu me sentir dentro da lama, eu não saio dela. Passa a ser um lugar de conforto. Um lugar a qual eu consigo administrar. O perigo de administrar. O perigo de administrar. Mas que você possa ir mais profundo, que você possa refletir mais e mais e mais nesse Provérbios 9, que você possa fazer uma leitura extensa, devagar, meditativa e que o Senhor venha trazer à sua memória aquilo que você ainda não discerniu, venha te dar discernimento, entendimento e profundidade, que você possa crescer dia após dia em sabedoria, que possamos crescer em sabedoria. Tudo de bom para você. Deus abençoe sua vida.